Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá pessoas, está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever. E o nosso convidado, ele é formado em letras, escritor, roteirista, criador e apresentador do podcast literário Papo de Quinta, que é em parceria com um grupo de amigos. Comigo aqui, Átila Villarrio. Tudo bem, cara? Como que você tá? Fala, Juliano. Tudo ótimo, cara. Que prazer estar aqui para a gente poder bater um papo sobre livros, sobre literatura, essa área toda que a gente ama tanto, né? Exatamente. Vai ser um papo super legal. E eu acho que seria um ponto interessante, assim, de ignição para a nossa conversa. Como eu falei aqui no pequeno resumo, né, da sua biografia, você é um profissional de letras, né? Você é formado em letras e tem uma relação muito grande, naturalmente, com a literatura, né? Como que foi esse começo ali na adolescência, início da fase adulta, o despertar para a literatura, até o ponto de, né, levar um pouquinho disso para a profissão? Como que foi tudo isso? Pô, bacana, Juliano. Foi o que acontece. Cara, eu brinco que assim, que eu tive uma data, né, para iniciar na escrita, né, como escritor, enfim, mas leitor eu fui desde sempre, desde que eu comecei, que eu aprendi a ler, foi uma paixão que me dominou, e eu comecei a ler desde muito cedo, e me levou a um ponto, isso foi despertando assim uma coisa dentro de mim, que eu fiquei, cara, o que eu posso fazer? Como eu posso estar mais próximo disso? Né? E quando a gente vai enveredando ali pelos assuntos, pela escola, pelas situações, me veio a carreira de letras, né? Nas letras e tal. Sim. Só que o erro básico é aquela história. Quando você vai sem as informações, você entra ali na correria, né, e tal, sem pesquisar direito, você corre o risco de parar no meio de uma sala de aula. E foi justamente o que me aconteceu. Mas assim, o caminho foi bacana, cara. Eu tive realmente, até porque eu sou formado em letras de literatura, né? Sim. E eu pude ter esse contato, essa relação, eu pude realmente aprimorar muito mais isso. E realmente foi bacana. No final, deu tudo certo. Que legal. E você falou letras e literatura. Literatura seria uma especialização ou é uma vertente da própria graduação? Como que é? E assim, tanto na época que você fez o curso até hoje, quem quer ser escritor profissional, assim, quer ter uma formação profissional? Apesar que já existem cursos mais modernos, vamos colocar assim, né, de escrita criativa e tudo mais, mas o curso de letras, ele forma escritores ou não tem essa vertente? Então, Juliano, a licenciatura, no caso, assim, só para começar pela pergunta que você me fez, é uma vertente, né? Porque eu poderia ter letras, inglês, francês, alguns idiomas e a parte da literatura. Para mim foi assim, já era, né? Como já era uma coisa que me atraía bastante, uma área que me atraía bastante, eu enveredei pela literatura. O que ocorre? Cara, você vai ter realmente uma relação muito grande, você vai estudar os gêneros literários, você vai estar próximo da escrita dessa maneira e realmente de ler bastante, de escrever bastante, isso vai te ajudar. Porém, para você realmente, eu quero ser escritor, sou obrigado a fazer letras? Não, de maneira nenhuma. Até porque, assim, como você disse, em outros cursos hoje, tem outras situações que focam especificamente na escrita criativa, né, que levam essa pessoa que quer realmente seguir esse caminho da escrita para ter novas oportunidades, ter outras formas de chegar até isso. Mas, cara, até por aquela situação, né? Você quer ler bem, para escrever bem, você tem que ler bem e tudo mais. Você já está tendo esse contato com as palavras e isso, nesse sentido, te ajuda sim. Que legal. Acaba que assim, né, o curso, né, a graduação, ele é 4 anos, né? Então, Isso. 4, 5 anos, né? E talvez hoje, igual, sei lá, eu já sou formado há mais tempo, outras pessoas já são formadas, não tem necessidade de uma graduação, né? É um curso rápido, né? E muito pôr a mão na massa, né? Tem que ter uma familiaridade com a escrita, tem que gostar, obviamente, tudo, e, né, e começar a trilhar a carreira.
E para o seu primeiro livro, né? Assim, como que foi os primeiros rascunhos? Como que você iniciou de fato, né? Até aquela vontade de ser escritor. Ah, com certeza, Juliana. Então, foi como eu te disse, cara, começou muito pelo meu lado leitor, né? Por eu ser tão apaixonado por aquilo, aquilo foi crescendo dentro de mim, aquela vontade de poder também contar uma história, ou pelo menos naquela fase inicial de querer fazer isso. Sim. E só que o que ocorre, concomitante às letras, né, à literatura, uma grande paixão minha também sempre foi o cinema. E legal. até assim, para essa parte de começar a escrever, foi o que despertou para mim, primeiramente, foi o cinema, como roteiro, né, como roteirista e tal. Porque na época, adolescência, eu tinha amigos tinha um amigo que também comungava desse mesmo gosto, e ele começou a fazer curso. Aí no embalo, eu fui também, vamos ver no que dá. Eu fiz. Realmente eu fiz o curso e comecei a escrever roteiros. E, cara, porque assim, essa parte de contar a história realmente me fascina, como eu estava te dizendo, é uma fascinação que foi aumentando dentro de mim. E eu comecei por essa maneira. Dessa maneira. Então, eu fiquei durante uma boa parte ali da minha adolescência até uma fase adulta, início da fase adulta, eu escrevendo como roteiro. Até, só que eu estou falando aí de início dos anos 2000, né? Final dos anos 90, início dos anos 2000. Internet, tudo isso estava tudo muito longe do que a gente vê hoje. Né? Não tinha como. Então, o que acontece? Eu fui vendo que, cara, aquilo ali não estava me satisfazendo, porque para mim não bastava simplesmente tirar a história da minha cabeça, colocar no papel, guardar esse papel e acabou, sabe? Tem etapa depois que é a produção, né? Então, você não finalizava ali no roteiro, né? Então, muitas vezes você não via aquela sua ideia ter vida, né? Acaba que... Exato. Então, ficava só no papel mesmo, né? Exato, ficava incompleto, né? A situação toda ali ficava incompleta. Sim. E, cara, cinema no Brasil, difícil, né? Audiovisual é uma coisa dificílima, caríssima, restrita demais, sobretudo, novamente, nesses anos que nós estamos falando anteriormente. E eu comecei a ficar nisso, cara, eu quero fazer uma coisa que eu tenha total domínio, que eu possa realmente, né, que dependa de mim e eu possa fazer acontecer. Aí eu comecei, por que não? Por que não migrar do roteiro para a literatura em si, para o romance, né? E foi daí que surgiu. Eu tinha escrito o meu livro, que é O A Morte Faz Seu Preço, como um curta-metragem. Sim. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, quer saber, vai ser o início da minha empreitada vai ser aí. E aí eu comecei, sabe? Só que assim, levaram... Quando eu tomei essa decisão de realmente transformar aquele roteiro do curta num romance, foi ali por volta de 2011, por aí. Então eu comecei a trabalhar isso, a colocar no papel. Mas aquela questão, né? A gente tem inúmeras outras obrigações a fazeres e tudo mais, e a coisa foi ficando para depois. Isso aí foi ficando daquela maneira, até que ali por volta de 2015 eu finalizei a minha primeira versão ali. E, cara, realmente é algo assim, quando a gente para agora e olha para trás, você... Pô, com certeza você vai saber do que eu estou falando, que você é um autor também, você já tem livros escritos. Você olha para trás, cara, e você vê todo aquele processo, você vê aquela descoberta, né, do começo, de você fazer, e a gente tendo aquelas revelações que vão quebrando a nossa cara de, escrevi um livro, beleza. Seus problemas apenas... Começaram, né? Começaram, né? Porque a dureza vem agora, de você refinar aquela uma pedra nova descoberta, né? Isso uma nova descoberta, né? Porque é bem diferente, né? O fato de você escrever roteiro e romance, né? São escritas completamente diferentes. Como que foi esse processo de adaptação ali Você, desde aquela época, já imaginava que seria
trabalhoso? Você foi descobrindo essas dificuldades ao longo da construção do texto? Como que foi? Assim, porque é o primeiro grande impacto ali de desafio, né? E depois, né, a gente chega na parte editorial, que a gente vai falar daqui a pouco. Sim. Foi muito difícil, assim, essa mudança de forma de escrita, de roteiro para romance? Cara, por incrível que pareça, não achei assim, não foi algo que me deu uma dificuldade tão grande. Por quê? Porque eu descobri ali um mundo de opções, né, para contar a história que me eram, que eram tomados de mim, né? Que eu tinha, era muito limitado a questão do roteiro, você é muito limitado. Sim. Sobretudo se você for escrever e você não for ser o diretor. Então, é totalmente limitado. Então, quando eu tive essa oportunidade de ver aquele mundo que se ampliou à minha frente, cara, aí foi muito bom, foi muito bom. Isso eu consegui mergulhar, consegui ir em frente, mas o que realmente me impactou bastante foi a questão de finalizar o livro e aquele impacto de que, cara, daquilo que você finalizou ali, daquela primeira versão, até chegar naquilo que você realmente quer e entende que está bom, que está um produto final legal, é uma distância bem grande. Imagino. Porque nesse exato momento, né, foi até o ponto que você chegou com o roteiro, né? Você finaliza o texto. Isso. Só que no roteiro você ia depender de outras pessoas para fazer acontecer, investimentos e tudo mais. E a partir do momento que você termina o romance, você também precisa de outras pessoas, mas você que conduz todo o processo e depende só de você para acontecer, né? Com certeza. Então, com certeza. Ao mesmo tempo que foi desafiador, também trouxe aquela esperança, né, de finalmente eu vou ver, né, o meu texto no mercado. Teve essa empolgação, esse entusiasmo que finalmente ia dar certo a publicação? Pô, Juliano, legal, bacana a pergunta, cara. Foi sim, olha, aconteceu, mas foi numa crescente. Porque a primeira coisa que eu fiz quando eu finalizei tudo é frustrante, mas é a realidade. Eu peguei e taquei na gaveta. Foi ali, eu só mudei a plataforma, mas as minhas atitudes continuaram as mesmas, né? Isso em 2011, que você falou nessa época? Aí já era no caso de 2015, por ali. Sabe? Porque o que acontece? Já estava melhor do que lá atrás, né, no início dos anos 2000, mas ainda não era como é hoje. A gente não tinha, né, hoje em dia, tudo foi muito facilitado, né, de uns tempos para cá, até para autopublicação, até para você encontrar, né, profissionais independentes mesmo, que te ajudem, que cheguem junto com você ali no processo. E eu não tinha isso, era ainda uma fase muito inicial, eu tinha que ir ali descobrindo, batendo na porta mesmo, indo atrás, sabe? E era realmente muito difícil. A gente vê até casos de autores consagrados que falam, né, que contam, que enviavam a cartinha lá para a editora, e aquelas, né, recursos. Ficava na esperança, né, de uma resposta positiva ou não. Isso. Algumas nunca nunca algumas, para não falar a maioria, né? Nunca responde, né? Aí, assim, era uma época muito, muito diferente e bem ruim nesse sentido, né? Mas quando as coisas foram passando, eu deixei, acabei largando, só que eu vivi com aquela frustração. Eu não queria terminar, que aquela história terminasse assim. Então, o que acontece? Quando chegou em 2019, houve um concurso para a Dark Side Books, né, que se chamava Prêmio Machado. E, cara, inclusive, aquilo eu acho que teve só uma edição, né? Não foi uma edição. Exato. Eu lembro que foi a primeira edição deles, eles fizeram um marketing mó legal e fizeram muita relação do Prêmio Machado, né? O Machado, que é terror, suspense, com o Machado de Assis, né? Isso. Eu lembro. Ficou bacana, né? Era até bonito, era bem... meio que o troféu era um quadro, talvez, né? De um machado, assim. Com aquele machado, né? Pô, aquilo ali, cara, quando eu vi, juntou a Dark Side com aquela, sabe, com aqueles, né? Com aquele design dele todo, aquela coisa, eu falei, cara, eu comentei até com a minha esposa, eu falei, é agora. Chega, vou pegar, vou me inscrever nisso e vamos embora. E foi o que eu fiz. Eu peguei, tirei lá as teias de aranha lá daquele manuscrito, né? E comecei a trabalhar em cima dele. E, cara, foi aquele outro
impacto, né? Que a gente enfrenta. Precisava melhorar muito, cara. Precisava melhorar muito. Mesmo depois dessa nova revisão. Isso, sabe? Aí eu fiquei assim, comecei a correr atrás disso. Comecei a fazer os ajustes que eu achava necessário, que realmente precisavam, enfim. Moral da história, eu não consegui deixar tudo pronto a tempo de me inscrever no concurso, né? Aí eu fiquei, mas beleza, mas serviu. Serviu como aquela, igual o coelho correndo atrás da cenoura ali, né? Então, tipo assim, você viu um ponto ali de chegada e correu, foi melhorando, pô, tirou da gaveta, foi melhorando o material. Às vezes, se não fosse o prêmio, nem teria acontecido isso, né? Com certeza, as coisas não teriam tomado esse rumo, né? É engraçado que até não faz muito tempo, nós tivemos lá no meu podcast, lá a gente teve a oportunidade de receber o César Bravo. E, legal. Cara, eu falei, né, troquei essa ideia com ele e tal, e a gente vê que coisa maluca, né? A gente, anos atrás, era ali aquela oportunidade que deu um start, e aí, hoje tu tá trocando uma ideia com o cara, e vê que o cara é maneiro pra caramba, e, né, são coisas assim que bacana demais. Mas, enfim, eu comecei a ir atrás das editoras, comecei a enviar para editoras, e, cara, fiquei muito feliz, porque o retorno foi bastante interessante. Foi uma coisa assim que muitas, também não vamos, pelo amor de Deus, né? Não foi, não virei o novo, mas assim, teve aquela recepção legal, aquela recepção bacana. E eu fechei um contrato com uma editora. E né, só um ponto, te surpreendeu esse feedback positivo? Que você estava naquela aquela autocrítica que precisava melhorar muito, né? Aí, quando teve esse retorno positivo de outras pessoas, te pegou de surpresa, de repente? Você falou assim, pô, é melhor do que eu imaginava. Teve essa sensação? Pô, cara, sim, porque o que acontece é tudo muito novo, né? Você não tem, ainda mais quando você está ali. O escritor é um trabalho muito, muito complexo e muito doloroso, porque é uma jornada tua, né, cara? Você e o texto, você está naquela. E até aquilo estar finalizado, até que aquilo seja lido por outras pessoas para te trazerem ali um feedback, você. Ainda mais a primeira experiência, né? A primeira experiência que você não sabe se está fazendo certo, se está fazendo errado. Eu passei por isso, é complicado. Não é, cara? E você deve ter passado também, Juliano, as fases, né? Porque tem hora que a gente lê, cara, isso aqui tá maravilhoso. Aí você vai ler depois, nossa, isso tá um lixo. E você fica naquelas, né? Naquelas. Nessa subida e descida frenética. E, cara, por isso tudo, quando eu vi essa recepção, eu fiquei, né, no primeiro momento, eu fiquei realmente, caraca, sabe? Porra, muito bacana, muito legal ter acontecido dessa forma. E, pô, e aí as coisas começaram, né, cara? A empolgação, eu já comecei a bolar um monte de coisa, e por aí vai. Só que entramos em 2020 veio pandemia, né, cara? Aí chegou devastando tudo. Inclusive, o primeiro a cair fui eu, que logo no início ali, por volta de abril e maio daquele ano, do início da pandemia mesmo, eu fui acometido pelo Covid. E, cara, eu fiquei em estado grave, eu fui parar no CTI e tudo, sabe? E foi complicado. A vida toda para, né? Não tem como, né? Cara, sabe? Horrível. Foi assim, uma experiência terrível que demorou bastante para poder ser superada, né? Quem passou por isso ou tem parentes, amigos, ninguém saiu ileso, né? E fora a questão psicológica, né? Porque você vê no noticiário um monte de gente morrendo, e você vê, eu tô igual aquele cara ali, ele morreu, imagina o desespero psicológico, fora a questão de saúde física ali, né? Sim, cara, e inclusive no hospital isso era terrível, você tava assim, ao lado, daqui a pouco, aquela pessoa falava com você estava conversando com ela à tarde, poucas horas depois você viu os enfermeiros correndo com ela na maca e a pessoa não voltava mais. Nossa, pesado. Demais, terror, cara. Assim, né? Sim, a gente ficava... Não tinha como não passar pela sua cabeça. Será que eu sou o próximo? Sim. Sabe? Eram coisas assim, momentos terríveis. E acabou que, né, graças a Deus, saí de lá e tudo. Depois de um tempo, vamos retomar, né? Vamos ver o que as coisas... Vamos seguir a vida.
Só que aí, cara, veio outro impacto. Aí veio o impacto que atingiu parte aí dos negócios, né, e tudo mais. A editora era uma editora pequena e ela não resistiu aos impactos aí da pandemia e fechou as portas. E com isso meu contrato foi encerrado, né, e de novo estaca zero. E, cara, aí eu fiquei aquele baque, eu fiquei assim, pô, cara, vale a pena eu seguir com isso? Não vale, sabe? Sempre tem alguma coisa. Eu comecei Quando você acha que vai, né? Tá ali na mão da editora quase indo, pô, aí não acontece, rola. Né? Algo assim, Sim. absurdo. Aí, enfim, depois de muita coisa, teve o meu filho, né? Ele teve um papel, assim, preponderante, né, cara? Ele chegou e eu tava ali, sabe? Já tinha, naquele momento da notícia, tudo estava muito impactado. E ele, cara, do alto dos seus 10 anos da época, sentou ao meu lado, me abraçou e falou: pai, você não vai desistir, você vai publicar, você vai conseguir, sabe? Que legal. É aquela força que você precisava, né, para seguir mesmo, né? Sim, cara, foi ali que eu cheguei. Quer saber? Eu vou. Mesmo que não seja mais por mim, que seja por esse cara aqui que acredita em mim, tá acreditando em mim, então eu vou. E aí eu toquei, comecei a enviar para, novamente, vamos enviar para as editoras. Antes disso, eu peguei, né, porque retomei a história e coloquei novamente da maneira como eu queria, que né, a gente sabe, outra experiência que a gente vai lidando também de aceitar essas interferências no texto, né? Sim. E eu peguei, coloquei como eu queria e comecei a mandar para as editoras, enfim. Até que, novamente, houve uma recepção bacana e a Flive, no momento, ali publicou a minha história, sabe? A gente casou ali os nossos interesses em questão de projeto e nós fechamos. E aí, isso, cara, foi qual ano? Só para a gente ver a linha cronológica. Quando que foi a publicação com a Flive? Cara, a publicação com a Flive, as nossas conversas e tudo iniciaram-se ali por volta de 2021, final de 2021, e ali em 2022, logo no início de 2022, aí o livro saiu pela Flive, ali em março, mais ou menos, de 2022. Bacana. Aí, pô, cara, aí foi espetacular, porque foi assim, realmente, finalmente aconteceu. Não vou te negar que até o momento, né, de ter o livro em mãos, né? Pô, né? Eu ficava até um momento, eu falava, cara, eu não quero passar por isso de novo, não aguento mais, né? Aí fiquei naquela tal, só que finalmente veio quando eu peguei lá o livro em mãos e, pô, a maravilha, cara. Sabe? E essa sensação do assim, contrato assinado, livro publicado em mãos, o que passou assim? Porque é uma sensação muito particular, assim, a gente vê o nosso próprio livro em mãos, principalmente quando você tem uma jornada longa de anos ali até ele ficar pronto, né? O que você sentiu com o livro em mãos? O que passou na sua cabeça? Cara, primeiramente foi alívio, sabe? De ter finalmente, ele foi, agora sim, cara, agora conseguimos concluir essa jornada aí, essa etapa, né? E realmente uma satisfação enorme de você realmente, aquele ponto que nós, né, estávamos tratando lá no início. Cara, você finalmente vê o final daquela trajetória, daquela jornada, história que começou na tua cabeça e tal, passou por tudo isso, gavetas, e até finalmente tá ali, né? Realmente podendo chegar na mão das outras pessoas, as pessoas poderem realmente trazer. Você vê como essa história vai impactar as pessoas, né, os novos leitores e tudo mais. Cara, começou uma satisfação enorme, sabe? A primeira coisa que eu fiz era uma coisa que eu tinha muito assim na minha cabeça, era uma cena emblemática para mim, era pegar o meu livro e colocar aqui na minha estante e botar assim, né, ao lado dos meus autores, sabe? Quase você tá numa sala junto com eles, né? Você tá ali tomando café com eles, né? Exato. Assim, o livro sabe, aquele famoso bem-vindo ao clube. Exato. Eu faço isso também. Eu separo meus livros aqui da minha estante, até um pedaço dela mostrando aqui, mais por categorias, né? Então, suspense, ficção científica e tal.
Aí eu pego meu livro e coloco no meio ali dos apocalípticos, tudo ali, ó. Tô ali, ó, tô no meio de todo mundo. Isso aí, cheguei, né? Todo grupo. Cheguei, exatamente. Cheguei atrasado, mas cheguei. Não, mas cara, é muito bom, cara. É assim, realmente uma sensação maravilhosa, cara. É uma conquista, né, cara? Sim, assim, sim. De tanta E ele a gente atualmente sabe. tá na Flive? Ele ainda tá na Flive? Tá disponível? Não, então, o que acontece, Juliana? Aí pô, cara, foi uma jornada incrível com a Flive. Nós ficamos. Ele saiu em 22, como eu te disse, aí eu tive a oportunidade, né, por intermédio da Flive, de participar da Bienal de São Paulo. Que foi ano passado, isso. No Isso. final do ano passado. Uhum. Cara, e assim, é algo. Aí é aquilo, cara, é algo maravilhoso demais. Por quê? Você vai realizando sonho atrás de sonho. Sim. Né? Primeiro sonho era ter o livro ali realmente publicado. Aconteceu. Cara, aí não tem como. Quem é apaixonado por escrita, nunca sonhou em estar numa Bienal, né? Não só como um leitor, mas Sim. como, né, o autor ali presente e tudo. E, cara, veio essa oportunidade e eu tive lá em São Paulo e foi assim, cara, fenomenal, foi fantástico, sabe? É uma experiência incrível, né? Você tá num lugar que respira literatura, junto com a sua editora, com outros autores da Flive também, imagino, tem sido incrível. Sim, mesmo. Cara, a gente mora num país que assim, a cultura é jogada para escanteio, né? A gente vive de uma maneira. E quando você tá ali na Bienal, você encontra aquela porção de malucos igual a você, que são fanáticos, são loucos, né? Amam ler, amam estar ali. E, cara, então torna assim, a gente entra num mundo à parte, né? Vamos dizer assim, no nosso mundo, no mundo que a gente nossa bolha literária, né? Isso aí. E isso foi demais, cara. Foi uma trajetória, cara, foi uma trajetória incrível. Foi lindo, a gente participou com tudo isso. O livro teve a tiragem esgotada e depois a gente fez uma nova tiragem, sabe? E também se esgotou perto do fim do ano ali. E foi assim, foi fantástico, cara. Só que chegou um momento em que eu vislumbrei algumas coisas, algumas direções que eu queria ir, que seria um momento de eu trilhar esse caminho sozinho, trilhar esse caminho de outra forma, né? E foi nesse momento que eu saí da Flive. Mas assim, cara, saio, mas grato a eles, sabe? É uma questão de opção, né? Porque eles fizeram algo errado, né? Deu rusga, nem nada disso, né? Até porque eu já conversei aqui com, cara, vários autores, inclusive o Thiago, né? O Thiago Barroso, que né, tem, né, o podcast com você. Todo mundo super satisfeito, né? Sim, então, cara, todo mundo, até uma questão de comunidade ali que eles criam muito, né? Uma questão de pertencimento, todo mundo muito próximo. O Lucas, né, que é o CEO e né, o criador da Flive, ele sempre muito próximo dos autores. Então, aquela coisa, né? Se alguém quer uma editora, quer tentar, uma boa opção, né? Uma boa opção de correr atrás deles, cara. Né? Com certeza, porque assim, eu posso falar, cada pessoa tem uma experiência, né? Vamos dizer assim. Sim. Mas, cara, falando por mim, cara, eu não tenho nada para falar deles. Foi foi gratificante demais. Foi como eu te falei, assim, essa trajetória toda, né, que eu contei, foi ali onde a coisa aconteceu, onde nasceu realmente o livro. Então, cara, veio o Bienal. Então, foi uma trajetória que eu não tenho o que reclamar, né? Sim. Não, jamais, não tenho, sabe? Legal. E assim, o primeiro livro, você ainda tá... Como que você tá fazendo o trabalho agora, sem estar com a Flive, de comunicação, né? Enfim, como que tá disponível o livro? Como que tá o processo? Ah, beleza, Juliana. Então, o que acontece? Cara, uma das coisas assim que eu fiquei apaixonado... Só um parênteses, que é uma pergunta que um leitor pode fazer, tipo assim, cara, eu quero o seu livro, né? Como que eu faço para ter seu livro? Seja digital ou impresso? Sim, sim. Assim, em e-book ele continua na Amazon, tá lá, fácil de ser encontrado, né? O que acontece? A edição física, no momento, ela está esgotada, mas aí que vem o grande... A mudança, né? A mudança aí, né? Isso aí, porque eu fiquei muito tentado, cara, a fazer um projeto, a pegar A Morte Faz Seu Preço e colocar
nesse projeto tudo aquilo que eu queria realmente, no sentido assim, aquelas loucuras, né, que a gente, pô, cara, eu imaginava isso aqui, eu queria muito que tivesse isso aqui. Mas quando você tem um time editorial por trás, né, as suas ideias às vezes não casam com aquilo que eles querem para o projeto, né? É que eles pensam mais de forma talvez comercial, mercadológica e menos criativa, né? Porque Exato. Então eles colocam essas barreiras, falam assim, isso aqui não vai dar certo, não vai vender, não vai ficar bom, né? Tem aquelas... Exato. Perfeitamente, Juliano, exatamente. Só que, cara, eu fiquei tentado demais com essa possibilidade de pegar e colocar ali realmente tudo isso, né? Poder trazer essa versão definitiva, que é como eu estou chamando, né? Cara, então o que acontece? Agora, A Morte Faz Seu Preço, ele vai sair, ele já foi para a gráfica, sabe? Muito em breve aí, eu acredito que em julho, cara, mais tardar agosto, já vamos ter aí em mãos, e numa versão, cara, assim, com tudo aquilo que eu pensei para a história, sabe? Então vai ser uma nova edição ali, digamos, mais completa, vai ser uma versão diferente do que, né, a gente tem no momento, né? Sim, legal. Porque eu pude ali colocar, cara, por exemplo, vamos lá, as novidades, né? Porque tem algumas pessoas até que me perguntaram, pô, mas eu já tenho o livro, eu comprei, o que eu faço? Sim. Falei, cara, quando você bater os olhos na nova edição, você vai querer ter essa nova edição. Mas, assim, até para essas pessoas, para os meus leitores que já tinham lá me prestigiado, eu pensei, cara, eu não posso deixar o pessoal na mão, não vou simplesmente trocar um projeto gráfico, uma capa e vida que segue. Não, eu vou, né, trazer novidades, eu vou compartilhar esse universo com a minha visão, da maneira que eu quero que chegue a todo mundo. E o que acontece? Aí entram as novidades. Começa com um prefácio, que está fabuloso, escrito pelo Thiago. Né? Legal. Fez ali, cara, genial. Já uma grande, já começa de uma forma diferente, bem legal, né? Trazendo outros autores, né, para participar de projetos. Acho isso super, super legal, né? Aquela visão externa. E aquele convencimento, o leitor, ele vai ser, eu vejo o prefácio ali como uma ótima chancela, né? Tipo assim, tem um outro autor falando que é bom, tem outro autor me chancelando, então tem vários ganhos, assim, né? Com certeza, cara, e assim, tá um prefácio muito, cara, não é puxar, né, porque, meu livro, o Thiago é meu amigo, não, cara, tá um texto, assim, fabuloso. E já tem essa abertura, né, já começa com esse prefácio que eu achei, assim, fantástico. E, cara, o que acontece? O projeto gráfico todo reformulado, tá lindo demais, o estilo, né, ali o projeto. Cara, uma coisa que eu queria muito fazer, lembra que eu te falei da minha paixão lá por cinema, da questão de roteiros e tudo? Muitas pessoas que leram o meu livro lá atrás, eles me diziam que tem uma pegada muito visual, muito cinematográfica, né? E, cara, que tá muito, assim, voltada à minha escrita mesmo. E eu falei, por que não? Agora que eu tenho total liberdade para agir, né, com essa edição, eu coloquei ali, cara, num trabalho fantástico ali, que foram as duas pessoas ali que tiveram comigo e que são responsáveis também, né, por essa edição. É o César Costa, que ele é também do Pode Letras, né? Isso. Cara, e assim, a gente teve uma conexão muito forte, muito grande, e o cara é muito bom, um excelente diagramador, um excelente, sabe, revisor, e a gente teve uma conexão muito boa, a nossa troca ali com relação à história, e a gente colocou ali, né, eu falei com ele e tal, comentei essas situações, e o livro tem ilustrações, algumas ilustrações ali, e essas ilustrações eu quis colocar algo que tivesse essa pegada, tipo aquelas tomadas de cinema, né? Aquelas. Aí eu quis fazer dessa maneira, com essas ilustrações que acontecem ali, aparecem ao longo da história. Essa é uma das novidades, mais uma das novidades, né? Melhor dizendo. E, cara, ao final da história, eu coloquei uma galeria de extras que tem ali, que traz uma galeria de personagens como eu imaginei.
assim, a fisionomia, né? E eu brinco com isso, só que eu digo que para o autor ficar sossegado que no final, aliás, para o leitor, perdão, ficar sossegado que no final o que vale é o que ele imaginou, não tem problema. Sim. Né? Mas ali eu divido a ideia de como eu pensei aqueles personagens e a gente coloca essa galeria de arte com a arte desses personagens. Uhum. E finalizando, eu trago um conto inédito de uma nova história do meu novo trabalho, né? De um novo trabalho meu que está acontecendo aí. Uhum. E eu trago ali esse conto também. Pô, que legal. Cara, e só para acreditar, outra pessoa, o Denis Lenze, que fez a capa. Cara, artista fenomenal. Capa linda, a capa tá assim. Essa semana eu comecei a revelar lá no Instagram e mostrei a capa e tal. E, cara, sensacional. Ele consegue capturar ali a ideia da história muito bem. E aí, eu imagino que você está num novo ciclo, né, de empolgação, de ansiedade, né, de chegar no ponto, talvez o ápice ali, né, do livro, do tipo, tudo que eu queria está exatamente da forma que foi imaginado, depois de todas as dificuldades e quase publicação, de publicação, tá nesse ponto mesmo, tipo, você tá imaginando esse ponto máximo do livro, né, agora, nesse momento? Com certeza, Juliano. Com certeza, cara. Volta, né? Vem aquilo tudo na cabeça e vem você agora, além de ter passado aquelas emoções, é uma nova emoção, né, cara? É uma edição, sabe, muito, muito íntima, né? E eu tô louco para ver isso, para ver a recepção da galera, para ver, sabe, o impacto que vai causar com essa nova versão, que é como eu te disse, embora o texto, a história, né, de uma maneira integral esteja ali, seja aquela que foi publicada lá no primeiro livro, obviamente passando por uma revisão nova, passando por um projeto todo novo, é como, no final das contas, se o leitor estivesse pegando um novo livro, sabe, uma nova, porque a versão como está ali é uma versão que eu tenho certeza que vai agradar a todos, vai encantar de uma maneira, cara, pelo menos, sabe, o meu coração está ali, a minha mente está ali, então... Não, eu consigo entender um pouco, né, dessa vontade sua de melhorar um trabalho que já tinha sido chancelado, validado e publicado, ou seja, é um material bom, né, porque a Flávia tem seus critérios para publicar e tudo mais, mas inclusive o meu livro, né, o meu romance, o primeiro que eu lancei, ele é uma escrita mais imatura do que eu tenho hoje, é natural, né, por ser o primeiro livro. E eu identifiquei, né, dentre todos os leitores que eu tive, quando vinha um feedback negativo, geralmente era o mesmo ponto ali, que basicamente assim, do meio para frente do livro eu corri muito com a história. Então aquela coisa, o livro poderia ter, resumidamente falando, 50 páginas a mais, que eu iria ter uma cadência melhor na narrativa. Eu fiquei guardando isso e eu falei assim, não, quero outras histórias, eu vou seguir em frente, só que eu tô amadurecendo cada vez mais a vontade de reescrever o livro todo, né? Então, caramba, assim, cara, bacana. E melhorando um pedaço aqui e outro ali, às vezes criando novos capítulos, enfim, aumentando e melhorando e relançando. Então eu fico imaginando, aquela expectativa, pô, o leitor que já leu, será que vai ter uma experiência legal lendo de novo? Ou então, como atingir novos leitores também com um novo lançamento? Então eu tô matutando muito isso e assim, escritor, né, você sabe muito bem que quando começa a dar aquela coceirinha no cérebro, tem que pegar e fazer, né? Vai ter que ver isso aí. Não tem como fugir, né? Não tem. Cara, Juliano, se você me permite, eu, cara, te recomendo fortemente, cara, faça, sabe? Faça, porque, sabe, você vai... É aquilo, cara, quando acontecer, eu sinto que vai acontecer, sabe? Eu sinto que em algum momento você vai ali, se render ali, vai acontecer. Eu sou muito assim, né? Tem várias ideias vêm na cabeça, mas quando, às vezes vem uma que a gente pensa todo dia, né? Todo mundo tá pensando, eu falei assim, opa, eu tenho que dar vazão a essa ideia, né? Isso. Porque às vezes tem coisa que você pensa hoje, não, isso aqui é foda, hein? Não sei o quê. Amanhã você passou, foi fogo de palha. Mas tem algumas ideias que ficam martelando e se a gente não... Enquanto não colocar no papel, vai ficar ali, né? Vai ficar, né? Tem algo ali, né? Exatamente. E aí, qual que é a previsão, né,
do lançamento? É em julho agora que você falou, não foi? Cara, Mais sim, ou menos. muito provavelmente, porque assim, eu já mandei para gráfica, né? Eu acredito que ali lá para o dia 20 de julho, mais ou menos, Sim. eu tenho, né, essa expectativa de já estar com os livros, de já ter recebido e tudo Legal. mais, sabe? Mas assim, mais tardar agosto, mas eu tenho uma expectativa muito boa para julho. Realmente, Sim. de agora em julho já está tudo pronto. E já passa, assim, apesar de não estar com isso no lançamento, depois que lançar vai ter todo um trabalho de comunicação e tudo, mas que a gente fala, essa coceirinha no cérebro de novas histórias, novas escritas, tem algo assim? Você já pensa no futuro? Algum outro lançamento, outra Sim. história? Como que tá? Sim. Tem uma... Eu tô no meio de um novo projeto, né, que agora vai ser Esse tem várias coisas, né, como você disse, aquelas Sim. coisas, né, ficam ali permeando nossa mente, não tem jeito. Eu tenho várias coisas, só que alguns estão ainda num estágio muito embrionário. Eu acredito que esses que estão nesse estágio embrionário que vão ficar mais para o ano que vem. Agora, tem um projeto que é o que eu estou mais voltado agora, que é um volume de contos que eu estou trabalhando. E, inclusive, um desses contos vai como, né, bônus lá na versão definitiva da Morte Vai Ser o Preço. Esse volume de contos são contos que versam sobre histórias ali sobre justiça, vingança ou algo parecido, né? Que eu quero brincar um pouco com essa situação, ainda mais a maneira que isso é olhado aqui no nosso país, né? A questão de justiça. Sim. E, né, aí tá um pouco... essas histórias que eu estou escrevendo passeiam um pouco por essa seara. Aí, Legal. cara, é o mais, assim, no momento é o que eu estou mais empenhado nesse, né? Nesse projeto. E fora livros, né, tem o Papo de Quinta, né, o que você mantém, né? Que teve... Como que é? Explica aqui pra gente o que é o Papo de Quinta. Vamos lá. É bom que eu até já vou até te atualizar o meu público agora com as atualiza, faz o merchan, vambora. Opa, vamos lá. Porque o que acontece, Juliano? O Papo de Quinta, cara, foi uma iniciativa lá atrás que eu pensei assim de me reunir, né, com alguns amigos, alguns autores também ali do gênero policial, suspense, terror, que é o que a gente pratica, né? E me reuni com esses amigos, um deles o Thiago, e também a Carla Capelas e a Carol Souza. Nós nos reunimos e, cara, eu falei, pô, vamos fazer, né? Começou assim, vamos fazer uma live, a gente falando de por que a gente ama a literatura policial, tal, vamos trocar uma ideia sobre isso? Vamos. Aí a gente se reuniu no Instagram e tudo, começamos lá, e foi muito bom, cara. Foi, assim, um papo incrível, a galera chegou junto, foi uma repercussão, assim, muito bacana. Dali, nós começamos a amadurecer a ideia de que aquilo devia ser, que a gente não devia parar apenas naquele, né? Que a gente devia tornar aquilo, né, algo contínuo. E assim nós fizemos durante algum tempo. Só que agora começou essa situação, começou no final do ano passado, né? O programa em si começou no final do ano passado. E nós levamos agora até mais ou menos ali abril desse ano. Só que aí o que acontece? Por questão mesmo de agenda, né, do pessoal e tudo mais, a gente acabou que optou por encerrar o Papo de Quinta. Só que aí, cara, é uma situação, é um estilo de contato com o público, é um estilo de programa. De proximidade, enfim, né? De proximidade Isso. ali, tanto com os autores quanto com o público, né? Isso, e que eu gostei muito disso e eu comentei com o Thiago, cara, eu vou seguir com o projeto, eu vou criar um projeto parecido, né, e aí, bora? Ele, com certeza, cara, bora, tamo junto e tal, e aí a gente foi. Nisso, dessa situação, nasceu o Booknautas, que é o nosso podcast, né, agora que a gente ficou como... como é que posso falar? Quem faz parte, né, do projeto? Eu, Thiago e a Letícia Ferreira,
que também chegou agregando muito, cara, ao nosso projeto. E nós fizemos assim, cara, foi um upgrade bacana demais, porque a gente começou a receber autores, receber outros convidados. A gente fazia pouco, a gente chegou a fazer isso no Papo de Quinta, mas tinha uma outra pegada. Com o Booknautas a gente se voltou mais para esse tipo, né, de assuntos e tudo, e foi fantástico, cara. A gente já, como eu comentei contigo, a gente estreou com César Bravo, cara, sabe? Assim, não tinha como começar melhor, né? Pô, né, cara? E aí, dali, a gente vai embora. Fomos ali, tá sendo muito bacana, tá tendo uma repercussão legal, sabe? Cara, que legal. E até traz aquele fôlego, né, porque, assim, acaba que o escritor ele tem uma jornada muito solitária, né? Então, ali, pelo menos semanalmente, você tem um compromisso de estar conversando, reacendendo essa chama ali de livros, de conversar, de trocar ideias, de aprender, né? Então, acho que eu tenho isso muito aqui no Pode Ler, muito isso, né? Tô sempre conversando com pessoas, então tô respirando literatura a todo momento. É muito bom, né, cara? É muito bom. É bom pra caramba. E a gente vê, né, cara? A gente conhece muita gente que tá aí lutando, né, cara? Que nem a gente que tá cavando um espaço para a literatura, para fomentar a literatura, sabe? Não é fácil, né? Tem que correr atrás mesmo e eu sou muito assim, quanto mais iniciativas, cara, é melhor. Porque são mais pessoas falando, né? São mais pessoas vasculhando ali o que o mercado nacional tá fazendo, o que as pessoas estão produzindo. Eu gosto, assim, né? Quanto mais iniciativas, melhores, né? Claro, cara, claro. Inclusive, assim, cara, eu até aproveito para te parabenizar, sabe, com a tua iniciativa, com o que você já faz. O pessoal lá, eu falei pro César, pro Will, a galera do Pod Letras. E a gente, cara, abrindo lá, que é uma coisa que eu falo, eu comento muito com o pessoal que me segue lá e tal, que uma das bandeiras, cara, que eu carrego é essa, da gente popularizar, né, cara? Abrir o espaço onde a gente puder falar do autor nacional, do que o autor nacional está fazendo, a gente tem que fazer, a gente tem que ajudar, a gente tem que dar as mãos, né, cara? Todo mundo tem que estar junto, porque, cara, é aquela coisa, o leitor, eu falo muito, é diferente, sei lá, comprar um tênis, né, que você compra um tênis por ano. Então, às vezes as lojas têm que brigar, aquele tênis tem que ser na sua loja, mas livro não, o cara lê, sempre tá lendo, né? Então ele lê 1, 2, 3, 4 ali por mês, então ele pode ler o meu livro, depois ler o seu, então, sabe? Então, quanto mais pessoas, né, lendo livros, quanto mais pessoas trabalhando com literatura, todo mundo sai ganhando, né? Com certeza, cara, com certeza. E eu falo muito também, né? Uma coisa que eu brinco é que, cara, imagina um mundo onde todo mundo ame literatura, onde todo mundo leia. Que mundo maravilhoso vai ser esse que a gente vai viver. Né? Eu tenho muito um sonho não, é uma utopia minha que assim, é igual lança uma série da Netflix, todo mundo sai falando, né? Sim. Você tá na rua, no bar, no bus, na parada de ônibus, tem toda uma comunicação e tudo. Agora, será que um dia você vai ter isso para livro, né? De virar trend topic no Twitter, todo mundo falando de um livro que foi lançado, todo mundo tá lendo, sabe? Aquela coisa mainstream, sabe? Então, cara, imagina que fantástico, né, cara? Isso mexe, hein? A gente tá falando aqui de escritor para escritor. A gente pode fazer uma história já dessa, já dá um mote para uma história. Pô. Cara, dá uma boa fagulha aqui para criar uma história, né? Colocar esse desejo dentro de um livro, né? Enfim, não é, cara? Imagina a pessoa, caramba, tu viu aquele livro novo que saiu, tal, não sei o que aí. Daí vai. Aquele livro novo que saiu falando sobre o lançamento de um livro novo que saiu. Né? E aí, né, vambora. Massa. Átila, obrigado pela conversa, passou super rápido, 50 minutos já, a gente falando aqui sobre livro. Bom, deixa o recado aqui final para os nossos ouvintes. Enfim, como que as pessoas te encontram também? Você até colocou seu @ aqui também, né? Escritor _atila.vila.rio. Recado final aqui para os nossos ouvintes. Juliano, cara, primeiro de tudo, muito obrigado aí pelo espaço, cara, muito obrigado pelo papo, foi ótimo. É o que você falou, a gente nem sente, começamos a falar daqui a pouco, né? Vai embora. Né? E aquilo que eu te disse, cara, é fantástico, a gente ter um espaço para poder falar sobre livros, falar sobre a nossa escrita, sobre aquilo que nós amamos, né?
E, cara, assim, deixar um recado para a galera, 2 recados, né? Fiquem atentos aí, porque está chegando essa versão definitiva aí do A Morte Faz Seu Preço. Cara, tem muito carinho, tem muita dedicação colocada ali naquelas páginas, sabe? Uhum. Aquela velha história do suor e lágrimas ali, sabe? Sangue, tá sangue, ali, suor tá e lágrimas, ali, né? Tá tudo ali, tá presente naquelas páginas e vai valer a pena. A galera fica de olho lá no Instagram, que eu tô, Sim. né? Tá aí na tela, que a Legal. galera vai ter as novidades. Vamos estar na Bienal do Rio com o livro. E, cara, assim... E também dê uma oportunidade lá para o Booknautas. Lá pelo meu perfil vocês vão ter mais informações também. E a gente está vindo aí com muita coisa boa, cara. Boa. Ótimo. Obrigado, Átila, novamente. Sucesso. Que tudo dê certo no lançamento, enfim, com o projeto Booknautas também. Conta comigo. Até mais, cara. Um abraço. Tamo junto, cara. Abração. Valeu, tchau. Valeu.